Meus irmãos, graça e paz. Acorde, viu? Sabe por quê, meus irmãos? O pecado sempre promete liberdade, viu? Mas sempre entrega escravidão. É verdade isso. Vivemos em uma geração que chama o pecado de liberdade, mas Deus o chama de morte. O pecado para Deus é morte. Muitos acreditam que pode viver sem Cristo e ainda desfrutar da verdadeira vida. Muitos acreditam nisso. Porém, meus irmãos, a palavra de Deus nos confronta com uma pergunta: qual é o fruto da vida que você está vivendo? Me diga. Tente responder essa pergunta. Qual o fruto da vida que você está vivendo? Vamos ler o que está escrito em Romanos capítulo 6, do versículo 20 ao 23. Lá diz assim, meus irmãos: porque quando eras servos do pecado, estavas livres em relação à justiça. E que fruto tereis então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação. E por fim, a vida eterna. Porque, olha o que a Bíblia diz, meu irmão: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que palavra poderosa da parte de Deus. O apóstolo Paulo estabelece um contraste entre dois senhores, dois caminhos e dois destinos. Olha que há uma maneira aqui de você entender que você tem que fazer uma escolha. Antes de conhecer a Cristo, o ser humano é chamado de servo do pecado. Antes de se render aos pés de Jesus, o ser humano é chamado de servo do pecado. A palavra grega doulos significa escravo. Isso revela que o pecado, meu irmão, não vive em verdadeira liberdade. Ela está debaixo do domínio do pecado. Aquilo que o mundo chama de autonomia, Deus chama de escravidão espiritual. Paulo então faz uma pergunta que atinge a consciência. Olha só a pergunta que Paulo faz: que fruto vocês colhiam? Todo pecado pode oferecer um prazer momentâneo, meu irmão, mas seu resultado inevitável é a vergonha, a culpa, a separação de Deus. E se não houver arrependimento, aí vem a tragédia, que é a morte eterna. Essa palavra que a gente acabou de ler é poderosa. Meditar sobre ela nos traz uma direção. Em contraste, aquilo que foi alcançado por Cristo, meu irmão, foi libertado do poder do pecado. Essa liberdade não é para viver como quiser, entenda, mas para servir ao nosso Deus Todo-Poderoso. O fruto dessa nova vida é a santificação, meus irmãos. Um processo contínuo em que o Espírito Santo transforma o caráter do cristão à imagem de Cristo. Está entendendo? O versículo 23 resume todo o Evangelho. O pecado pago no salário. Porque quem o serve recebe exatamente aquilo que ele produz: a morte. Quem produz, quem busca fazer o que é errado, produz sua própria morte. Mas Deus não oferece um salário. Ele oferece um dom. A vida eterna não é conquistada por méritos humanos, entenda, mas recebida pela graça mediante a fé de todo o coração, a fé verdadeira em Jesus Cristo. Hoje Deus nos faz uma pergunta séria: qual é o fruto da sua vida? Qual é o fruto da sua vida, meu irmão? As suas escolhas estão produzindo santidade ou vergonha? A sua decisão é fazer o que é errado aos olhos de Deus ou fazer a vontade de Deus?
Então, essas atitudes estão aproximando você de Cristo ou endurecendo o seu coração? Porque o pecado endurece nosso coração. Pecar contra Deus nos afasta de Deus. O pecado sempre cobra um preço maior do que promete e leva mais longe do que alguém imagina. Te coloca para bem longe de Deus. Mas Cristo oferece perdão. O nosso Jesus oferece transformação e vida eterna para todo aquele que se arrepende e crê de verdade, de todo o coração. Meu irmão, nunca se esqueça destas verdades. O pecado paga com morte, mas Deus presenteia você com a vida que está em Cristo Jesus. Escolha hoje servir a Cristo, meu irmão, porque somente Ele transforma escravos do pecado em filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. Que essa palavra esteja no seu coração hoje. Faça ou siga as orientações que a Bíblia nos dá em tomar uma posição e não ser mais escravo do pecado. Deixar o velho homem para trás e a partir de hoje, a partir desse exato momento, você vai se arrepender dos vossos pecados e vai buscar Jesus como seu único Salvador. Porque você fazendo isso, você está se posicionando, você está decidindo a quem você quer servir. Sirva aquele que derramou seu sangue para nos libertar. Esteja debaixo da graça de Deus que está em Cristo Jesus, meu irmão. Toma essa decisão hoje. Estou vindo do culto dos homens. Passei a noite ontem no hospital. Minha irmã fez uma cirurgia cardíaca. Eu trabalho na UTI, como técnico de enfermagem. E minha irmã ontem fez uma cirurgia cardíaca. Eu fiquei uma parte do dia lá com ela, quando ela saiu da cirurgia. E fiquei 12 horas de plantão. Quando terminou meu plantão da noite, eu fiquei até 1h de manhã com ela. Depois voltei para casa, me preparei para vir para o culto à noite, o culto dos homens. Lá eu recebi uma palavra poderosa da parte de Deus, quando o pastor Jean Kleber foi usado por Deus mais uma vez para transmitir uma verdade poderosa sobre Deus. Essa verdade quem estava no culto foi abençoado. Todos ali foram abençoados por essa palavra. Essa palavra deixou bem claro que a nossa intimidade com Deus, ela tem que existir. Você é servo de Deus. Você não serve a homens. Você não pode decidir servir a Deus porque alguém, a sua esposa, para agradar a sua esposa, agradar seu filho, agradar um amigo. A sua decisão é uma decisão que tem que ser de você mesmo. Olha só, meu irmão. As pessoas, quando estão passando pelo vale das sombras, pelas dificuldades, em algumas situações só é ela e Deus. É nessa hora que você vai entender o que é ter uma intimidade com Deus. O que é ter Deus como seu Deus Todo-Poderoso. Como um ser real na sua vida. Aí nessa hora você ora, você suplica a Ele passa a ser real para você. Aí começa a existir uma intimidade porque você está conversando com Ele. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente só tem Deus para se apoiar, para buscar ajuda, meu irmão. Nem um amigo, nem uma esposa, nem filhos, nem outra coisa tem a força ou o poder de te aproximar de Deus. Mas você, seu coração, seu íntimo, é o que te aproxima de Deus. A sua decisão de servir a Deus é sua. A sua salvação, como diz a Bíblia, depende do relacionamento que você tem com seu Pai. Você está entendendo? Eu estava até lendo um livro e lá falava sobre o filho pródigo. E esse livro abordava o filho que decidiu viver sua vida, pegar sua parte da herança e viver sua vida. E caiu no fundo do poço. Teve até que cuidar de porcos para o judeu, cuidar de porcos, cuidar de um alimento, um tipo de alimento que era impuro aos olhos dos judeus. É o fim do poço. Ele caiu no fim do poço. Lembrou que tinha um pai e voltou para o pai. Aí o pai o recebeu. Deus nos aceita, né?
Ele perdoa nossas falhas, se arrependemos de todo o coração. Nessa parábola, o filho retornou, foi perdoado pelo pai. Diz que até o pai correu. Naquele tempo não podia, era uma vergonha correr. O pai correu em direção ao filho, abraçou. Mandou matar um animal para fazer uma festa lá. E o outro filho, que era o mais velho, não gostou. Achou que era injusto ele ter feito isso. Então a gente tem duas situações. Um filho que se afastou da presença de Deus e um que estava na presença do pai, mas não tinha o pai como pai, mas tinha o pai como servo, como amo, não como pai. Ele tinha intimidade com o pai, mas não apreciava essa intimidade. Porque ele disse assim: para mim o senhor nunca matou um novilho, um animal. E para o meu irmão que fez tudo isso, o senhor matou. Ele estava preocupado com o animal, não. Nesse caso aí, ele ainda disse mais: eu trabalho, faço tudo, e isso nunca foi reconhecido. Mas ele disse pro filho: meu filho, esse seu filho estava perdido e foi achado. Isso é motivo de comemorar. Você já estava aqui comigo há muito tempo, né? Então a questão da intimidade aí, meu irmão, mesmo estando afastado, distante, Deus, Ele quer você. Ele quer você quebrado, Ele está de braços abertos, pronto para te aceitar, para perdoar as suas falhas, para perdoar o teu erro, para ter Ele de volta nos seus braços. E o filho que está perto, mais velho, né? Embora esteja perto, mas ainda não se rendeu profundamente ao seu pai. Não tem o seu pai como pai, mas tem como como se ele fosse empregado do pai, como se o pai fosse um patrão para ele. Tá entendendo? Existem duas verdades aí. Três, que quando a gente se arrepende de todo o coração, Deus nos perdoa. E outra, quando estamos na presença de Deus, temos que ter Ele como pai. Temos que ter uma intimidade com Ele, meu. Temos que confiar, de nos entregar, de fazer tudo para o nosso pai com amor, não com ingratidão, ou querendo se destacar, ou querendo ser melhor que o outro. Tá entendendo? E outra, o Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele está pronto para nos perdoar. É isso que a parábola quer dizer. Ele não quer saber se você errou, Ele quer saber se você se arrependeu. Ele quer arrependimento sincero da sua parte. Volte para Deus hoje, meu. Volte para Deus, em nome de Jesus.